Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. O tema que eu separei aqui para falar hoje é um tema que eu já queria ter vindo antes, trazer, abordar isso com vocês, ao mesmo tempo dei uma enroladinha, por quê? Porque falar sobre crononutrição é muito complexo, não porque é difícil, mas sim porque envolve muito conteúdo, tá? Então assim, ó, a ideia do vídeo de hoje não é aqui trazer para vocês não é discorrer com vocês tudo que envolve a crononutrição e como vocês devem se alimentar, porque realmente é impossível, até porque isso envolve algumas particularidades, né, de cada indivíduo. Então assim, hoje eu vou trazer o conceito de crononutrição. Isso que vai ser o objetivo do nosso vídeo. Entender o que significa essa palavrinha, né, que faz com que a gente deixe de perguntar apenas assim, o que eu devo comer? E a gente comece a questionar quando eu devo comer. Não é mais só o que, e sim quando, ao longo do nosso dia, tá? Primeiramente aqui, vamos começar entendendo um pouquinho do que quer dizer a palavra, né? Sempre que a gente lê crono, isso significa uma ideia de tempo, né? A gente fala assim, qual é a cronologia dos fatos, né? Como que aconteceram os fatos ao longo do tempo. Então, crono significa tempo e nutrição, obviamente, dispensa que eu comente o significado. Então, a crononutrição, ela vai trazer uma ideia de como o indivíduo deveria se nutrir ao longo do dia. E a gente já vai falar aqui dos ciclos, né? Os ciclos circadianos, os ciclos que determinam os processos fisiológicos do corpo. Agora, o que é importante entender? Aonde está a crononutrição? A crononutrição, ela nada mais é do que um braço da nutrigenômica, que a gente já usou essa palavra aqui algumas vezes, tá? O que significa nutrigenômica? É nutrir o genoma, é entender qual é o tipo de interação que o alimento vai trazer, positiva ou negativa, no genoma humano, tá? Também pode-se dizer que a crononutrição é um braço da cronobiologia, que é a ciência que estuda os movimentos biológicos, as rotas metabólicas, né, a fisiologia toda que ocorre no nosso corpo ao longo do dia. E quando a gente fala em cronobiologia, a palavra que vem à mente aqui sempre é hormônio, tá? Por que hormônio? Porque o que mais vai mudar ao longo do dia, o que determina as mudanças do sistema fisiológico ao longo do dia, é expresso sempre através dos hormônios. As mudanças hormonais, né? Existem alguns hormônios nossos que eles vão ser lineares, contínuos, a produção ao longo do dia, outros que vão ser cíclicos, e aí a gente vai entender um pouquinho disso antes de trazer realmente a parte que aborda o alimento dentro da crononutrição. Para começar aqui a entender um pouquinho melhor isso, a gente vai falar então do ciclo circadiano. Essa palavra muitas vezes a gente já ouviu, circadiano, mas nem todo mundo está bem adaptado a entender isso aqui, né? Bom, o que significa ciclo circadiano? É o conjunto de alterações que ocorrem no nosso corpo ao longo do dia, num período de no máximo 24 horas. Então a gente vai colocar aqui, ó, o que determina o ciclo circadiano é esse período de no máximo 24 horas. Basicamente aqui, o exemplo mais importante, são vários, tá? Mas o exemplo mais importante é o sono e a vigília, ou seja, o acordar e o dormir, tá? É o exemplo mais importante que acontece dentro das 24 horas, tá? O que está muito associado aqui, o que determina muito o ciclo circadiano é o núcleo supraquiasmático, tá? Que é uma região do nosso cérebro que recebe a luminosidade, transforma isso em alterações e manda tudo para o nosso corpo entender em que momento a gente está do nosso dia, né? Então, quando existe a ausência da luz vai trazer informações para as nossas células para que elas saibam o que elas têm que produzir, como que elas precisam se comportar, né? Quando a luz volta, então o núcleo supraquiasmático ele recebe a informação da luz
ele transforma isso numa sinalização, manda para o corpo e muda toda a conformação de rotas metabólicas do corpo, tá? Isso aqui é o exemplo esse da luz. A luz ainda é o mais importante, é o fator mais importante que atua no nosso ciclo circadiano, mas não é o único, tá? Não é o único. E tanto é que se sabe disso que hoje até os próprios fabricantes de telefone celular, eles já estão colocando uma opção ali, né, que você pode colocar a partir de uma determinada hora, você faz com que a luminosidade do teu telefone mude para evitar o que a gente chama de cronodisrupção, né? O que é a cronodisrupção? É quando você muda esse teu ciclo circadiano, que não necessariamente será só com a presença de luz na hora errada, né? Porque eu dei um exemplo aqui, por exemplo, a pessoa fica com o tablet até a 1h da manhã, com aquela luminosidade no olho, ou não só com a luz, mas barulho, né? A 1 da manhã está ouvindo lá um Metallica, AC/DC, está ouvindo uma banda de rock, nada contra, são bandas boas, mas é um excesso de barulho, né? Um barulho errado para aquele momento, causando uma cronodisrupção. O que a gente sabe sobre cronodisrupção, hoje que a ciência já traz isso e prova cientificamente? Que é um dos fatores que vai determinar a presença de, a gente chama assim, ó, células beta-amiloides. Já ouviram falar disso? Não? Talvez não, mas já ouviram falar da doença que acontece quando existe presença de células beta-amiloides no sistema nervoso central. Que doença é essa? Aqui, ó. Alzheimer. Tá? O Alzheimer é uma doença que a gente sabe que é encontrado na necropsia, né? Quando o paciente ele falece, vai para a necropsia e você encontra no cérebro presença de tecido beta-amiloide, tá? Então, ó, a importância de manter o nosso ciclo circadiano em perfeita homeostase, né? Em perfeito equilíbrio. Vamos falar de outro ciclo, porque aqui a gente falou do ciclo circadiano, tá? Existe também o ciclo infradiano. Esse aí já é um pouco menos usada essa palavra, né? Ciclo infradiano. O que isso significa? São as alterações que ocorrem no nosso corpo em período maior que 24 horas. Aqui, o exemplo clássico é o ciclo menstrual da mulher, que dura 30 dias, né? 28, 21 dias, depende, cada mulher tem um ciclo menstrual diferente, mas ele dura mais do que 24 horas. Então são as alterações. Primeiro tem um período lá de aumento de estrogênio, aí depois o estrogênio cai, aumenta a progesterona. A gente já teve vídeo aqui falando sobre isso e não é o foco também abordar, esmiuçar isso, mas todo mundo sabe que o ciclo menstrual da mulher ele vai ter uma variação de hormônio ao longo do período que vai ser de 21, de 24 dias, né? 28 dias. Agora, existe também aqui um outro exemplo, que é o transtorno sazonal de humor. O transtorno sazonal de humor, ele já é reconhecido, né? Já é estudado. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Existem pessoas que no inverno ficam mais depressivas, tá? E no verão ficam mais alegres. Então, isso está associado a diversos fatores. Um deles também é a questão da ativação da vitamina D, por conta do sol. A vitamina D, ela participa lá, ela determina a ação da triptofano hidroxilase, que é a enzima que transforma triptofano em 5-hidroxitriptofano para poder virar serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, né, da alegria. Então, assim, tem toda essa questão de atuação do próprio clima, tá? Então também seria o transtorno sazonal do humor, também seria um exemplo de ciclo infradiano. E por último, e não menos importante, o ciclo ultradiano. Ultradiano. Esse aqui realmente é um nome menos usado, né? Deixa eu arrumar aqui, ó. Aqui é até 24 horas. Aqui fica maior do que 24 horas e aqui menor do que 24 horas. Ou seja, tudo que acontece no nosso corpo, alterações que acontecem no nosso corpo, em curtos espaços de tempo, que obviamente isso é menos do que 24 horas, a gente vai chamar de ciclo ultradiano. Por exemplo,
o próprio ciclo cardíaco, né? O que o coração faz? Ele expande, contrai. Expande, contrai. Pulmão, expande, contrai. Isso tudo são alterações que estão dentro do ciclo ultradiano. Um outro exemplo aqui é a própria determinação da fertilidade, das células de fertilidade do homem, né? Produção de espermatozoide. Porque olha só, aqui no ciclo infradiano, a mulher ela tem o dia certo de estar fértil, né? De ter lá a possibilidade de engravidar. O homem, ele não. O homem, o ciclo é ultradiano. Ele produz espermatozoide aleatoriamente, ele bota espermatozoide fora, já produz mais espermatozoide. Esse ciclo está o tempo todo. Então, quando a gente fala de ciclo reprodutivo humano, a mulher está no ciclo infradiano e o homem, ele está no ciclo ultradiano. Bom, então agora já entendemos um pouco sobre os ciclos, né? Circadiano, infradiano, ultradiano. Vamos falar sobre um outro conceito básico aqui que a gente precisa entender para poder realmente entrar no nosso conceito de crononutrição, que é entender a diferença de pessoas que são matutinas e pessoas que são vespertinas. Aqui, ó. O que é uma pessoa matutina? É aquela pessoa que acorda cedo, facilmente e cheia de energia. Então ela tem energia no começo do dia, é quando ela consegue ter a maior capacidade de fazer as coisas delas, de resolver problemas, de estudar, o cérebro dela está ativo, ela começa bem, mas quando chega ao final do dia, essa pessoa está cansada, ela precisa se recolher cedo, vai dormir aí por volta das 20, 21 horas, já está cansada nesse horário, tá? E o vespertino é aquele que gosta de acordar tarde. Ele gosta de acordar 9, 10 da manhã, acorda cansado, demora um pouco, né, para pegar no tranco, né? A gente vai pegar no tranco. E ele tem o maior rendimento dele no final do dia. Ao final do dia é quando ele tem maior capacidade de render, de estudar, de escrever, de resolver problemas. Isso a gente tem que entender assim, ó. Existe o lado que pode ser realmente uma característica da pessoa, porém, a gente consegue modificar esse estado de energia, né, da pessoa através da crononutrição. Então, ao mesmo tempo que a pessoa ser matutina ou vespertina traz para ela vontades diferentes de comer coisas diferentes em horários diferentes, né? Porque essa pessoa matutina, ela tem muito menos fome à noite, a pessoa vespertina tem muito mais fome noturna. Ou seja, por mais que ser matutino ou vespertino determine a minha fome, eu também sei que eu posso fazer um raciocínio inverso. Dar o alimento certo na hora certa pode fazer com que uma pessoa matutina passe a ter hábitos vespertinos ou uma pessoa vespertina passe a ter hábitos matutinos. O mais correto aqui seria transformar os vespertinos em matutinos. Por quê? Porque acordar cedo e dormir cedo é muito mais fisiológico. É a melhor forma de manter os hormônios todos em equilíbrio e é a melhor maneira de se manter magro. Pessoas vespertinas, elas são muito mais obesas. Ah, Samuel, mas eu conheço um amigo meu que ele acorda super cedo, dorme cedo e está obeso. Tá, tudo bem, eu estou falando como algo geral, não uma regra, né? Quando a gente avalia pessoas obesas, geralmente são as pessoas que elas têm um despertar mais tarde, né? Elas acordam mais tarde e elas vão até meia-noite, 1 da manhã trabalhando e comendo, tá? Então, aqui fica esse conceito para que a gente agora possa, então, entrar no impacto do alimento nos hormônios do nosso ciclo circadiano, infradiano e também no nosso ciclo ultradiano. E a gente tem que entender, ao abordar esse tema, em primeiro lugar, a importância, a relevância disso, né? Por que eu tenho, então, que ter a alimentação certa, coerente, nos horários certos, do tipo certo? Por quê? Todo o nosso corpo, ele trabalha em ciclos, como a gente falou até agora. E a manutenção do peso,
o sistema imunológico. Eu vou botar 3 tópicos aqui, tá? Só 3 tópicos que por si só já garantiriam a necessidade de você aprender a comer no horário certo. Ó, comer respeitando o nosso ciclo circadiano é o que vai determinar a manutenção do peso, vai determinar o nosso humor e vai determinar o nosso sistema imunológico. Imunidade, vamos botar aqui, ó, a nossa imunidade. Vocês já perceberam que o sistema imunológico, ele sofre as alterações do ciclo circadiano? O nosso sistema imune, ele diminui ao final do dia, né? Quando você está com uma gripe, alguma infecção que traz febre, quando que a febre vem maior, não é no final do dia? Você passa o dia sem febre, 6, 7 horas da noite a febre começa a aumentar. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico diminui ao final do dia, né? A nossa produção de serotonina, ela começa a diminuir também ao final do dia. Ali por volta das 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, a serotonina começa a cair. E por isso que as pessoas geralmente são mais irritadas ao final do dia. Não é só pelo fato de que passou o dia todo resolvendo problema e chega uma hora lá que já não aguenta mais, né, de tanto resolver problema. Não, não é só isso. Isso também pode ser um fator. Mas existe uma diminuição da capacidade do corpo de sintetizar serotonina no fim da tarde. O peso, a manutenção do peso, também. Por quê? Porque você dá o alimento certo para que o corpo use o alimento ao invés de depositar, né? O nosso corpo ele vai ser ou uma usina de produção de energia ou ele vai depositar o que ele não vai usar naquele momento. Então, saber dar o alimento certo aqui também é importante. Agora, o problema de falar de crononutrição é que a gente acaba arrumando uma briga com o pessoal que fala sobre jejum. E eu já fiz vídeos aqui falando sobre jejum, porque defendo essa prática como algo saudável, porém é incrível que os artigos científicos publicados sobre jejum e que realmente trazem uma base científica, trazem informações que conflitam com outros artigos científicos que mostram o benefício da crononutrição na resposta imunológica, do humor, do peso. Existem conflitos ali que fazem com que nós, pesquisadores, muitas vezes a gente fica um pouco confuso. E aí vem aquela coisa, né? Eu, particularmente, gosto muito de pensar assim, que para certas situações existe o certo e o errado. Existe, né? Por exemplo, é certo comer salsicha? É certo comer embutido? É certo tomar refrigerante? Não, é óbvio que não. Isso é fato, isso é indiscutível. Mas o certo e o errado pode ser relativo para outras situações, como por exemplo que eu vou trazer aqui, ó. Dentro da crononutrição existe uma porrada de artigo científico mostrando a importância do café da manhã, tá? E que o café da manhã ele deveria ser à base de carboidratos. Só que quando a gente estuda a questão do jejum, o jejum, bom, se bem que assim, o jejum, ele não fala sobre horários para não comer ou horários para comer. O jejum, o estudo do jejum intermitente, por exemplo, ele não traz horários, ele traz janelas. Então ele fala assim, comer 8 horas e não comer por 16 horas. Ele não traz essa questão da crononutrição, ele fala só da janela, tá? Mas quem pratica jejum geralmente pula o café da manhã, por quê? Porque é o mais fácil, é o horário que você menos tem fome, então se torna mais fácil pular esse horário do café da manhã, tá? Se a gente avaliar então o que os estudos de crononutrição trazem, a importância do café da manhã às custas de um carboidrato faz toda a diferença. Por quê? Por atuar num ciclo ultradiano de um hormônio chamado leptina, tá? Leptina. Além de trabalhar na questão de saciedade, a leptina, ela estimula o receptor melanocortina 3 no sistema nervoso central. Então vamos lá, olha só. Quando eu aumento a minha glicose de manhã, tá? E é o melhor horário para aumentar a glicose, né? Por quê?
Porque de manhã a tua glicose já está baixa. Você está aí há no mínimo 8 horas sem comer, deveria ser mais, né? Mas a tua glicose já está baixa. Então, se você aumentar a tua glicose pela manhã, ela não vai aumentar muito, ela vai aumentar num nível satisfatório. Mas ela vai modular a leptina. A leptina ela é produzida em ciclo ultradiano, ou seja, ela modula ao longo do dia. E a leptina, então, atua no receptor melanocortina 3, que é um receptor que determina a termogênese. Termogênese. Já falamos aqui sobre o que é termogênese, né? Que é a capacidade do corpo de produzir calor. E para produzir calor, obviamente, ele consome energia, o que mantém você mais magro, tá? Então, leptina pela manhã já vai garantir uma melhor termogênese durante o dia. Também aqui, com esse pico da glicose, o aumento da leptina, eu vou atuar a nível de hipotálamo, produzindo um hormônio chamado CRH, que vai lá na hipófise, lembram da hipófise, né? Aquela glândula que eu tenho no sistema nervoso central, dividida em adenohipófise e neurohipófise, e a hipófise ela vai produzir LH e FSH, hormônio luteinizante, hormônio folículo estimulante. 2 hormônios envolvidos no processo de fertilização, fertilidade, né? Ou seja, mulheres que querem engravidar precisam de maior LH e maior FSH, então a importância de comer um carboidrato pela manhã para modular essa questão aqui que envolve hipotálamo, hipófise e sistema reprodutor, tá? Aqui, o melhor carboidrato para comer de manhã, eu sempre falo para o paciente, é a frutose. A frutose, né? A gente usa uma expressão, a gente brinca assim, acordou, frutou. Pode frutar nesse momento aqui, bota a frutose, por quê? Porque a fruta, frutose da fruta, obviamente, né? A fruta que tem essa carga de frutose, ela vai aumentar o carboidrato, ela vai aumentar o índice de glicose, né? Porque existe uma via alternativa, a frutose pode converter em glicose, a gente já falou disso aqui no vídeo sobre frutose, tá? Então, o melhor momento para eu frutar o meu paciente, dar a fruta para ele, é no momento, como eu falei, que ele vai acordar aqui com a glicose em jejum dele, vai estar, se ele for uma pessoa saudável, vai estar em 78, vai estar baixinho. Então, dá essa fruta, dá essa frutose, vai chegar em 120, 130 de glicose ali, tá tudo certo, tá ótimo. É o momento que você começa a fazer essas modulações. Além do mais, esse paciente que acordou, ele acordou no pico máximo de cortisol. O cortisol dele tá alto, que é fisiológico, né? Ali por volta das 7 horas da manhã é o pico maior de cortisol. Isso é bom, é importante, é o que te tira da cama com tesão, com vontade de levantar para ir à luta, né? Só que não é legal que esse cortisol perpetue-se elevado. E esse aumento da glicose aqui é uma outra forma, né? É uma forma então de diminuir o cortisol. Quando aumenta a glicose, diminui o cortisol. Então vocês estão vendo como tudo isso, né? Tudo que envolve o desjejum, né? O que o paciente come quando ele acorda, vai modulando termogênese, vai modulando o nível de cortisol, vai modulando também, inclusive também, a parte da fertilidade. Essa questão do cortisol que a gente falou aqui agora, ela também é importante para entender outras questões que eu nem diria que eu posso colocar dentro da crononutrição especificamente, mas eu posso usar como base para determinar também o tipo de comida pela questão de digestão, tá? Porque assim, ó, o meu cortisol, ele começa a ser produzido ali pelas 4 horas da manhã. Começam os picos, né? Os pulsos, no pico não, os pulsos de cortisol. Por quê? Porque o cortisol é o que vai interromper o sono REM, que a gente já falou aqui sobre esse sono na aula de sono, tá? Cortisol começa a ser pulsado às 4 horas da manhã, ele vai ter o pico máximo entre 7 e 8 horas da manhã e ele vai caindo, né? Vai caindo. Quando chega a noite, eu já tenho um cortisol extremamente baixinho. E agora, em posse
dessa informação, o que eu tenho que entender aqui? Que o cortisol, ele determina também o nível do pH do meu estômago. Ou seja, quanto mais cortisol, mais capacidade de produção de ácido clorídrico estomacal. Tá? Por isso também que quando a pessoa está muito estressada, ela pode desenvolver uma gastrite nervosa. Claro que são duas vias, né? O estresse, o que ele vai fazer? Além de produzir mais ácido clorídrico no estômago, ele diminui a capacidade de produzir o muco que protege o estômago, que reveste o estômago. Então, o estresse age nessas duas formas, né? Ele piora a proteção do estômago e, ao mesmo tempo, aumenta a acidez do estômago, tá? Então, entendendo isso, a gente já olha com um olhar mais criterioso o jantar, né? Porque tem pessoas que comem proteína animal no jantar. Vai lá e come um bife à noite, quando o nível de cortisol está baixinho e, portanto, o nível de produção de ácido clorídrico é praticamente limitado, né? A pessoa não deveria consumir uma carne vermelha à noite, por quê? Isso vai atrapalhar o sono, né? A pessoa vai ficar fazendo digestão por 5, 6 horas. Isso vai gerar uma maior probabilidade de refluxo, que é uma manifestação extremamente comum nos dias de hoje, né? As pessoas procuram o consultório tomando omeprazol, pantoprazol, e aí você pergunta o que ela come à noite, ela come uma picanha à noite, entendeu? Então, a importância de entender a relação do cortisol com o nível de acidez estomacal, tá? Isso é relevante a gente falar nesse vídeo. Então, o que é importante, o que seria interessante aqui a gente consumir à noite, né? Já que a gente está falando que não é legal proteína animal. Bom, dentro da crononutrição, a gente também estuda que o melhor horário para fazer a última refeição seriam 2 horas antes de dormir, tá? Aqui seria o melhor horário. Isso tudo o que os estudos científicos mostram, tá? E quem vai explicar qual é a melhor fonte de nutriente aqui é a melatonina. A gente vai entender aqui, ó. A melatonina, ela é um hormônio muito mal interpretado, né? As pessoas elas pensam que a função da melatonina é somente manter o sono. Também, é óbvio que também. Mas a melatonina, ela está envolvida no sistema imunológico e ela está envolvida aqui, a gente chama ela do guarda da troca de turno. Ela determina a troca de turno. Por quê? Porque quando a melatonina começa a ter os primeiros pulsos dela produzido aí, que por volta das 18, 19 horas, né, começa a cair cortisol e serotonina, começa a ter uma produção ainda muito singela, mas já começa a produção de melatonina. E ela determina a diminuição da reação dos receptores musculares ao carboidrato e aumenta essa capacidade para a gordura. Então, a partir do começo da produção da melatonina, o carboidrato vai ficando menos interessante para ser consumido. Depois a gente vai entender que não quer dizer que não exista mais função de carboidrato, né? Mas começa a diminuir essa capacidade de usar o carboidrato como fonte de energia e começa então a aumentar a capacidade a gordura. E aí vem aquela coisa, né? Quando a gente analisa o corpo, tudo é muito perfeito. Olha só, o corpo começa a melhorar resposta adaptativa ao consumo de gordura. Por quê? O que vai acontecer à noite? Qual é o ciclo mais bonito que acontece à noite aqui no corpo, tanto de homens quanto de mulheres? É o ciclo que a gente chama de ciclo esteroidal, onde o colesterol bom, né? Ele vai se transformar em pregnenolona, vai se transformar ou em 17-hidroxipregnenolona ou em pregnenolona e vai virar progesterona. Então, olha aqui, ó, a progesterona é produzida à noite. A pregnenolona, ela vai se transformar também em sulfato de dehidroepiandrosterona, que vai virar
androstenediona, que vai virar testosterona. A testosterona, através da ação da enzima CYP19 ou aromatase, ela vai virar estradiol. O estradiol pode virar estrona. Olha aqui o que a gente tem no quadro. Uma série de hormônios que são produzidos a partir do colesterol, né? Então tem progesterona. A progesterona, ela vai virar cortisol. Ó, aqui, ó, mais esse, ó. Progesterona vira cortisol. Todo cortisol foi progesterona antes de virar cortisol. Tudo isso daqui acontece à noite. E a partir do quê? A partir da gordura. Então, olha só, o nosso corpo, através da ação da melatonina, começa então a modificar a expressão de receptores musculares, fazendo com que a gordura comece a ser melhor utilizada ao longo da noite. E com isso você produz todo esse ciclo aqui, né? Por que a gente sabe, já falei aqui, a gente fez uma série de vídeos, Amor e Sexo, né? Onde eu falei, o homem, ele tem ereção matinal, ele acorda com uma ereção matinal. Por quê? Porque é à noite que o pico de testosterona é maior, né? Ele produz testosterona e aí tem essa ereção. Lógico que o homem obeso, a obesidade traz um aumento da expressão da enzima aromatase que transforma a testosterona em estradiol, né? Então, às vezes, o obeso não vai ter essa ereção matinal. Por quê? Porque ele transforma toda a testosterona dele em estrogênio. Por isso que ele tem mais mama, né? Tem mais mama por conta do excesso de insulina que ele tem no corpo. E a insulina é o que faz essa conversão acontecer. Então, olha aqui, ó, a gente começa a entender qual é o melhor tipo de alimento para consumir à noite, né? Comer coco, comer abacate, consumir oleaginosas, tudo fonte de gordura muito boa, que pode ser a tua ceia, que pode ser a tua última refeição. Porém, como eu disse aqui antes, não é proibido o consumo de carboidrato à noite. Por quê? Olha só, à noite a gente também começa a ter uma produção maior do hormônio vulgarmente chamado hormônio do crescimento, né? A gente chama de GH, tá? Você produz mais GH noturno. E o GH, o que ele faz? Ele tem uma função, ele inibe, ele tira a função do TNF-alfa, fator de necrose tumoral alfa. Isso é um hormônio produzido pelo corpo que é o maior inibidor. O TNF-alfa, ele é inibidor da GLUT4. O que é a GLUT4? Vamos ver, ó. Aqui a gente tem a célula, aqui a gente tem uma artéria, uma veia, né? Circulando glicose. Temos glicose nesse vaso. A glicose, ela tem que sair daqui do sangue, tem que entrar na célula. Para isso, ela precisa atravessar essa membrana aqui e ela não consegue fazer isso. A não ser que ela tenha ajuda de uma proteína chamada GLUT4. Essa proteína ela está aqui dentro, ó, é um canudinho, e o GLUT4 está dentro da célula. O GLUT4 precisa migrar para a membrana da célula. Tem que vir aqui, ó, e chegar aqui, ó. Pronto, agora a glicose consegue entrar. Porém, o TNF-alfa, ele diminui essa capacidade de trazer GLUT4 para as membranas. Só que à noite, quando eu produzo GH, eu inibo o TNF-alfa. Portanto, eu melhoro a mobilidade do GLUT4 para vir aqui na membrana receber a glicose. Ou seja, você não pode, de forma alguma, ter um pico de glicose à noite. Não pode. É a pior coisa que você pode fazer dentro do estudo de crononutrição. Né? Aquela coisa de à noite comer um prato de lasanha, comer um arroz branco, uma pizza, de jeito nenhum, tá? Isso quebra toda a tua homeostase. Agora, se você à noite vai comer legumes, um pouquinho de carboidrato complexo, né? Você comeu lá uma batatinha doce, você comeu uma mandioquinha, comeu uma quantidade de carboidrato complexo que não gere um pico de glicose, tá tudo certo. Por quê?
Porque você ainda continua tendo um metabolismo favorável para essa glicose. Ainda continua por conta dessa relação aqui que eu botei no quadro, entendeu? Então a gente já começa a entender assim, o que seria o perfeito aqui? Seria um jantar às custas de bastante legumes, né? Comer abobrinha, uma moranga, comer um prato de salada, botar umas sementes nessa salada e, se quer fazer a ceia, 2 horas antes de dormir, consome lá um abacate, um avocado, um punhadinho de lasca de coco. Olha só, a gente já conseguiu aqui determinar o café da manhã ideal, a gente já falou de uma janta ideal, de uma ceia ideal e o prato de refeição do almoço, ele seria o menos importante não, assim, o menos chatinho, vamos dizer assim, é o que a gente consegue fazer uma escolha mais fácil, né? Que seria colocar no nosso prato carboidratos complexos, né? Sempre escolhendo boas fontes de proteína, sabe? Importante quando a gente escolhe um carboidrato, pegar um carboidrato que tenha arroz negro, né? Por exemplo, que seja arroz negro, quinoa, feijão azuki é uma boa fonte de proteína, né? Lembrando que quando a gente vai para os grãos e que grãos podem ser consumidos, ao contrário do que existe hoje uma demonização dos grãos por conta dos antinutrientes, deixar o grão em demolho. O feijão, por exemplo, tem que ficar mais de 18 horas. Eu deixo o feijão na minha casa 24 horas em demolho para tirar oxalato, fitato, tirar todos esses antinutrientes que realmente não são legais para o nosso intestino. Mas quando você prepara o grão, ele pode ser um alimento sim, ele é um ótimo alimento inclusive, né? Grão de bico tem bastante proteína. Então fica aí a dica da crononutrição ao longo do dia, de como você pode utilizar essas dicas, inclusive para mudar o teu estilo de vida, né? Se você é o paciente vespertino e entendendo que não é o melhor para você, que o melhor é você se transformar numa pessoa matutina, você pode aplicar a crononutrição, colocar os alimentos certos na tua vida para ir fazendo com que a tua energia, tua capacidade vá mudando, né? Você pode deixar de ser aquela pessoa preguiçosa de manhã e passar a ser uma pessoa que acorda de manhã com toda a energia para ir trabalhar, para ir treinar. Ah, inclusive, falando disso, o melhor horário para você treinar dentro da crononutrição, obviamente que treino não é alimento, né? É uma forma de alimento para o corpo. O melhor horário para você treinar seria o horário matinal. Acordar de manhã e treinar de manhã. Por quê? Porque é o momento que você tem maior produção de hormônio. Testosterona está elevada, ainda existe o GH acontecendo ali, tá? Então, olha aí, ó, dentro de tudo que a gente falou sobre alimentação, colocando o treino nesse contexto, se eu pudesse indicar para uma pessoa de manhã. Eu treino à noite, né? Quem segue meu Instagram vê que às 20 horas eu vou para a academia. Por quê? Porque a minha maior capacidade mental é de manhã. Então eu prefiro usar o meu turno ali 6 da manhã para estudar, porque é a hora que eu consigo absorver melhor o conteúdo, e eu jogo meu treino para a noite, mesmo quebrando todos os conceitos, né? Porque eu não sinto que o treino noturno atrapalha meu sono. Eu tenho uma capacidade de dormir muito boa e, obviamente, quando eu chego do meu treino, eu ainda tomo lá alguns suplementos, eu tomo meu magnésio inositol, eu faço uma suplementação para ajudar a derrubar esse cortisol noturno. Então, assim, não estou fazendo o melhor, né? Não estou. O melhor seria treinar de manhã, mas eu consigo modular essa minha alteração de cortisol noturno, consigo diminuir ele e sinto que não sofro impacto sobre isso. Porém, a dica é, realmente, escolha sempre a primeira hora da manhã para fazer a sua atividade física. Como eu falei, seria impossível esgotar o assunto aqui. Eu trouxe apenas o conceito, algumas dicas rápidas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo possa te ajudar na escolha dos teus alimentos ao longo do dia. Lembrando sempre, como eu finalizo a maioria dos meus vídeos, sempre que você puder ter um profissional capacitado, orientado em toda essa informação atualizada, né? Que esse profissional possa doutrinar você, ensinar você o que você deveria comer em combinações, em quantidades e horários ao longo do teu dia, melhor para você. Então sempre procure um nutricionista atualizado, hein? Que não seja aquele profissional que bote peitinho de peru light, queijo ricota sem lactose
e suquinho de caixinha light na tua refeição. Isso já está ultrapassado. Procure alguém que estude nutrigenômica, nutrigenética, que essa pessoa realmente poderá fazer a diferença na sua saúde. Se você gostou desse vídeo, dá um like abaixo. Se não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.